Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. A palavra de Deus para esta manhã, para esse dia, se encontra no livro de Efésios 6, no versículo 12, que diz: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, na palavra do Senhor diz que as nossas lutas não devem ser contra as pessoas, mas sim contra os principados e as potestades. O inimigo de Deus e das nossas almas, ele não brinca, ele fica o tempo todo querendo roubar a nossa felicidade, furtar a nossa paz. Ele não quer que o Espírito de Deus esteja próximo de nós. Ele não quer que tenhamos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele quer que haja sempre um muro, uma muralha entre o ser humano e a presença de Deus. E de que maneira que ele vai fazer isso? Ele vai sempre colocar ali um sentimento de abismo. Ele vai usar um sentimento de rancor, de ressentimento, de falta de perdão. Por quê? Porque às vezes nós temos algo contra o nosso irmão. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a pessoa, a nossa luta não é contra o nosso irmão. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então a nossa luta não deve ser contra o nosso irmão. A nossa luta é contra as potestades do mal. A nossa luta deve ser contra o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Porque a Bíblia fala que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso irmão como a nós mesmos. Então a nossa luta nunca é contra o nosso irmão. A nossa luta deve ser contra o espírito maligno, os espíritos ruins que estão tentando nos afastar da presença de Deus, muitas vezes se utilizando de alguém muito próximo a nós. O inimigo, ele não vem ali com um tridente, um chifre, uma aparência horrorosa. Ele vai usar alguém próximo a nós, alguém muito próximo, para tirar o sentimento que nos faz estar íntimo com Deus, na presença de Deus. Amém, irmãos? Então, que fique essa palavra para nós hoje. Que possamos estar vigilantes, atentos, quando que o inimigo ele está agindo nas nossas vidas. De que maneira que ele está tentando nos afastar da presença de Deus, de maneira tal até mesmo a impedir que alcancemos a nossa salvação. Porque a Bíblia diz que a nossa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui só de passagem. Nós temos que pensar na nossa eternidade, em que estaremos com Deus e com os nossos irmãos, para podermos adorar, exaltar e glorificar para sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe nesta manhã, neste dia.